Aê, agora sim! Agora Que bom, sim. Vânia, que conseguimos. Eu pensei, não, eu sempre tenho um Não, azarzinho na primeira live do dia e na final. Acontece alguma coisa com a internet, eu falei, não pode, gente. é que esse horário das 19, ele é bem concorrido, né? Ah, deve ser isso. Então, acho que a internet acaba caindo um pouquinho. Mas é bom que dá tempo do pessoal entrar. A gente está fazendo live desde as 11 horas. Você vai ver como tem muita gente bacana aqui, muito educador, interessado em aprender mais e comentam muito. E, gente, eu vou apresentar um pouquinho a Vânia antes de deixar ela se apresentar para vocês. Sobre os questionários, depois eu falo com vocês no particular, tá bom? A Vânia é a mãe do João, e eu era coordenadora na época que eu conheci o João. Eu Sim. fiz muitos cursos, eu fiz psicopedagogia, que nem eu falei para vocês. Eu ia em curso de inclusão, mas quem me ensinou o pouquinho que eu sei de inclusão foi a Vânia. Ela é uma pessoa muito especial, por isso que na hora que veio essa chuva de temas para a live, eu pensei nela, eu falei, deixa eu ver aqui, se a Vânia me ensinou, vamos fazer ela ensinar todo mundo aqui que está na Semana Pedagógica. Então, muito obrigada por aceitar o convite, Vânia. Tenho certeza que você vai Ai, agregar muito aqui. obrigada, Tassi. Na verdade, assim, né? Fiz só o meu papel ali de mãe, né? Sim. Eu sou a Vânia, eu sou fisioterapeuta de formação, sempre trabalhei com a parte pediátrica, mas não tinha nenhuma experiência aí com a questão da inclusão escolar em si. Aí eu tive gêmeos, né? O João Pedro e o Luiz Henrique. Hoje eles estão com 8 anos. E com 2 anos e pouquinho, a gente teve o diagnóstico do João, de autismo. E aí ele já estava numa outra escolinha, não foi na escolinha que eu conheci a Tassi, né? Então, para contar um pouquinho dessa história aí, desse meu envolvimento com a escola, né? A gente passou por uma outra experiência antes e que, na verdade, não tinha, não agregava muitas coisas aí com relação à inclusão. Foi quando eu cheguei lá na escola que a Tássia era coordenadora, e lá a gente ficou por 2 anos, né, Tássia? Fizemos o G4, o G5 lá. Uhum. E, assim, foi aonde eu precisei me aprofundar aí nas coisas tanto do autismo quanto das questões escolares, na verdade de tudo, né? Da TO, da físio, da psico, da fono. Foi um intensivão, né? Caiu na mão ali, a gente teve que aprender. Exatamente, teve que aprender. E aí eu fiz uma parceria muito boa aí com a escola nessa época, então assim, o que me ajudou bastante foi, que ajudou o João bastante, foi essa abertura, né, Tassi, que a gente tinha, De criar de junto, troca, conversar, feedback, né? orientação de terapeuta. Eu estava lá praticamente toda semana ajudando nas adaptações, né, das atividades, o que era melhor, o que não era, dentro daquilo que eu fui conhecendo do João e das orientações que eu ia tendo das terapias, né? E aí a gente acabei ingressando nisso e depois eu acabei fazendo uma pós-graduação em educação estruturada para autista, né? Que é aquele método TEACH, né? Mais para eu ter como conhecimento mesmo, né? Para poder fazer essa ponte aí entre a escola, ele e a gente conseguir ganhar mais coisas aí. Nesse desafio, quando tem uma família tão engajada assim, aí ajuda a gente, né? A tornar tudo mais claro, a gente compreender o processo. É muito difícil, porque a gente estuda muito, mas é na prática que a gente vê o que dá certo e o Sim. que dá errado. Então é muito esforço, muito esforço. E foi muito bacana isso, né? Todo esse processo. Eu lembro dessa especialização que você estava fazendo. Era na época É, mesmo, né? é isso, para eu poder aprender um pouquinho mais, já que não era a minha formação, né, Aham. de base aí, para eu poder até entender um pouquinho de como é esse processo, o que dá para facilitar ou não, né? E aí, vamos ver se eu consigo contribuir aí com Com vocês aí. certeza. Então, hoje, o que a gente vai falar?
Primeiro sobre o que é o autismo, em linhas gerais, tá, gente? Pensando na live, assim, no tempo. Como acontece a inclusão nas atividades, também em modos gerais, entendendo que cada criança vai ter a sua individualidade. Os principais desafios nessa adaptação escolar e como está sendo essa aula online agora, porque já é difícil presencial, né? Com toda a equipe, com toda a orientação, a gente já é difícil. Imagina no online. Eu fiquei super curiosa e no final a Vânia vai nos passar uma dica de ouro que ela pode passar para os educadores como uma mãe, com toda essa vivência que ela tem, estudo, né? E aí passar uma dica aí pra gente, para finalizar com chave de ouro. Então vamos lá, pode começar com o que é o autismo. Então, o autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento, né? As causas ainda são obscuras, né? Existem causas genéticas, causas ambientais, mas ainda a gente não existe um marcador, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down, que a gente sabe que é aquele cromossomo 21 que tem alteração, né? São alterações mais micro nesse DNA, que são mutações, enfim, ou translocações, são coisas que ainda estão em estudo, já acharam milhares de junções erradas e que podem dar esse diagnóstico. E só que aí, em consequência disso, não existe nenhum exame para diagnosticar. Né? Os exames que são solicitados pelo neurologista ou pelo psiquiatra infantil são exames de descarte, né? Não é uma síndrome tal, e também cursa com esses sinais. Vai eliminando, né? Eliminando até chegar no diagnóstico. Então, não é um diagnóstico muito simples de ser feito, né? Precisa ser um médico especialista em transtorno de desenvolvimento, né? E possa fazer uma avaliação um pouco mais completa sobre isso. E que a gente tem aí de sinais mais importantes, né? Que a gente... Porque, assim, muitas vezes, quem percebe também essas alterações é a escola, né? Porque ali no convívio social, na comunicação social, que é levantada essa hipótese que, às vezes, a família ainda não percebeu, né? Então, acho que vocês, assim, terem muita atenção na questão da interação e comunicação social, porque uma coisa é ficar entre as outras crianças e a outra coisa é ela interagir de forma efetiva com as outras crianças, né? Sim, então, essa interação, né? Isso acontecia bastante com o João, ele sempre gostou de estar no meio das crianças, mas isso não significava uma interação efetiva, né? Uma troca ali. Outra coisa que também listado lá no manual, né, de transtornos para fazer o diagnóstico são os comportamentos repetitivos, restritivos, interesse também restrito em algumas coisas específicas. Então, são movimentos não funcionais ou interesse, por exemplo, só por dinossauro, só por carro, não tem uma flexibilidade nas atividades, tem algumas fixações em rotina. Então, às vezes, a criança assim, vai mudar uma atividade da escola, então é hora do parque, aí depois é hora do lanche. Quando tem essas mudanças, a criança se desestrutura, né? E hoje tem levado muito em consideração também as alterações sensoriais da criança com autismo, né? As alterações então, do quê? Sensoriais. Ah, sim. Então, assim, são crianças que às vezes buscam tocar mais nas coisas, ou tem uma aversão muito grande, né, de algumas texturas, ou precisa pular muito, ou precisa correr, né? Então, assim, essas ou alterações sensoriais que elas normalmente apresentam e que isso tem impacto tanto na interação quanto nas atividades, né, escolares. Sim. Então, se notar, né, alguma coisa assim, eu acho que é importante a pontuação da escola com relação a isso, né, para os pais conversar, porque nem sempre, né, a gente fica atento. Eu mesmo, sendo da área da saúde,
eu demorei um pouco para entender todo esse processo, né? Cada vez que ele tinha algum sinal que a gente achava que podia ser alguma coisa diferente, a gente falava, não, é uma fase, vai passar, né? Vai Tem mudar, que esperar mais um né? pouco, né? E tem essa Vamos esperar mais segurança. um pouco. Já que a criança está Sim. na escola, então tem ali especialistas em educação. Então a gente tem, os pais têm essa segurança de que vai ser sinalizado, né, pela escola Sim. o que for observado, algum atraso ou algum comportamento que está chamando muita atenção, né? Sim. E esse que é Eu o acho que isso é receio de nós importante. educadores. A gente tem que entender, né? Que eu acho por isso que, além da adaptação, o entendimento dos sinais é eu entender, eu conseguir me colocar, não para assustar o pai, porque a gente não pode dar diagnóstico nem nada, né? Mas assim, Exatamente, conseguir se colocar de forma respeitosa para conseguir que o pai entenda, não assustar ele e consigam alcançar o objetivo que é ajudar a criança, né? Sim, E sim. dá Porque medo. é normal, dá medo, porque é normal a gente, como pais, né, a gente ter essa fase de negação, né? Eu, inclusive, passei por isso também, né? A gente não quer acreditar que o nosso filho tem alguma dificuldade. É, Nenhuma mãe sonha, né, em ter uma criança com alguma deficiência ou com alguma dificuldade, né? A gente sonha coisas, né, espetaculares, o que ele vai ser quando for adulto, você tudo já pensa pela perfeito. perfeito, né? Então, assim, né, um balde de água fria aí nesse sentido, mas assim, o que eu falo para os pais também das crianças que eu atendo como fisioterapeuta é que quanto mais a gente tiver clareza nas coisas, sobre o nosso filho, né, o diagnóstico, o que a gente espera, por mais que seja dolorido ou por mais que seja incerto, é melhor que a gente saiba, né, e tome os caminhos adequados aí no. Sim, eles comentaram aqui, quando você comenta, você chama o pai e ele não aceita, né? Eu acho que tem a ver com isso que você trouxe da negação e eu queria que você complementasse um pouquinho com a sua opinião, mas eu acho que a gente tem que respeitar, né? A gente fala ali, Eu acho, mas é, não tem muito o eu que acho fazer, né? a gente não tem como, de repente, obrigar esse pai a levar num médico, enfim, para fazer um diagnóstico. Mas eu acho que a gente, pautado de evidência, né, de conhecimento e mostrar para ele, olha, filma, sabe? Olha como está acontecendo aqui, né? Isso me preocupa, o rendimento não está tão legal. Eu acho que se a gente tiver pautado de evidência e de argumento, né, científico ali, olha, eu não posso dar o diagnóstico, mas algo está esquisito, né? Algo está diferente do esperado. Trazer Por isso, evidências, gostei do jeito que você falou. porque eu acho que é isso. Enquanto fica meio que na suposição, no achismo, para o pai que nega mais, ele não vai aceitar, né, essas colocações. Uhum. Então, eu acho que se a gente tiver mais embasamento, uma explicação um pouco mais fundamentada, a gente consegue, de uma forma mais adequada, chegar nesses pais e aí eles pode ser que pensem, não, alguma coisa não tá legal mesmo, Então, entendeu? duas coisas. Não adianta, não dá para obrigar, a gente tem que entender o nosso limite enquanto professor e a gente tem que se planejar antes dessa conversa. Então, procurar evidências, né? Porque a gente vai estar ajudando o pai num momento que é muito difícil, né? De entender que o seu Sim, filho vai ter uma dificuldade, então é normal que aconteça a negação. Então, a gente tem é que normal. planejar, né, e trazer Uhum. evidências, no sentido de que está Isso. preocupados para o desenvolvimento e que você quer ajudar, né? Trazer essa Isso, que mensagem. você quer fazer essa parceria com a família. Eu acho que isso é importante. Não é só Uhum. chegar e falar, olha, seu filho tem alguma dificuldade e aí Se acabou vira resolvendo, aí, vai pro médico. entendeu? Não, E, né? Então estamos aqui juntos, né? Vamos.
formar essa equipe aí, o que você precisar, o que, né? E aí a gente fazer isso em conjunto. Isso é rico, né? E eu acho que isso dá segurança para os pais quando começam a receber essas informações de que realmente ela tem razão, né? Então, Uhum. realmente é algo que eu estou notando agora em casa. E Sim, aí fica mais fácil essa conversa. com certeza. Deixa eu ver aqui. E aí, me conta, como que foi depois que você começou, que você entendeu, então você passou por todo esse período de Uhum. consciência, né, sobre a nova realidade, e aí você começou a estudar e começou a implantar, né, a buscar a inclusão nas atividades. Como que Uhum. acontece, né, essa inclusão na atividade e qual que é o processo que a gente tem que ter, essa parceria entre a escola e a família? E quais são as dificuldades? Então, eu acho que o mais importante é essa comunicação. Eu acho que a escola, o professor, os terapeutas e a família têm que fazer uma grande equipe interdisciplinar. Sim. Interdisciplinar mesmo, assim, sabe? De conseguir receber as orientações e aplicar isso no dia a dia, né? E testar e poder falar, eu testei isso em sala de aula, não está funcionando. Eu acho que isso também acontece. Não é Uhum. porque o terapeuta fala que é para fazer assim, assim, assado, que é exatamente aquilo, porque o ambiente é diferente, Muda, né? né? Muda, a criança se comporta diferente, existem outros distratores, existem outras situações que podem interferir. Então, eu acho que assim, a gente também tem que ter a mão dupla, né? Então, assim, tanto de receber orientação, quanto também de ter essa oportunidade de falar, olha, não consegui fazer dessa forma, né? Tem uma outra estratégia, porque cada criança vai ser uma, né? Cada uma Uhum. tem a sua dificuldade, então acho que isso é importante, envolver a família, porque a escola fica lá seu meio período com a criança, 4 ou 5 horas, né, em média, aí, quando a criança está num período pedagógico, né, Uhum. tem as terapias, mas a maior parte do tempo essa criança está com a família, né? Então, É. assim, a família tem que participar de todo o processo, tem que estar engajada, tem que saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes, né, Tati, eu falava assim, me fala o que eu preciso treinar em casa, me Isso, para passa aí complementar, né? o que eu preciso complementar em casa, né? Porque às vezes na atividade ali não deu certo, ou assim, não foi suficiente para que acontecesse o aprendizado. Então, como a família pode ajudar isso em casa, né? Então, acho Uhum. que essa parceria é muito importante. Sobre as adaptações em si, eu acho que assim, se a gente pensar nas características da criança com autismo, uma das coisas importantes, que é essa questão sensorial, que elas têm alteração, é pensar numa sala com menos poluição visual, Hum, menos coisas espalhadas assim, porque isso atrapalha um pouco, porque a criança com autismo, ela não tem um filtro que a gente tem, né, da recepção dos estímulos, né? Então, assim, a gente está aqui, ou assistindo uma aula, ou está aqui conversando, se tem um ar-condicionado ligado, se tem no carro lá fora, se tem uma obra aqui do lado, a gente filtra, né? A gente bloqueia essas sensações, essas percepções e consegue fazer esse foco. A criança com autismo, ela recebe tudo ao mesmo tempo, na mesma intensidade. a E ela dificuldade tem no uma processamento, né, dos estímulos. isso, na modulação dessa parte sensorial. E aí, o que acontece? Isso fica tudo ao mesmo tempo na cabecinha deles. Às vezes a gente chama isso de sobrecarga sensorial. É a hora que ele vai entrar em crise, porque ele Ah, não vai dar conta de tanta informação ao mesmo tempo, né? uhum. Então, se a gente percebe que a criança está ficando mais agitada, a sala está muito barulhenta, de repente, ou usar um fone de ouvir, aqueles abafadores, para algumas crianças ajuda bastante, ou ela realmente dá uma saída da sala para ela poder se reorganizar e aí ela volta. A gente Uhum. tem que ter um pouco de sensibilidade nessas coisas. Então, assim, uma das coisas que a gente pode ajudar é diminuir um pouco esses estímulos sensoriais, né? Uhum. Então, diminuir
as coisas que ficam penduradas na parede, né? Às vezes você entra numa sala infantil, principalmente na educação infantil, tem muitos trabalhos expostos, né? Que faz parte aí da rotina escolar, mas que às vezes para eles é tanta informação que aí aonde ele tem que prestar atenção ele não consegue, né? Interessante isso. Aí tem que adaptar o ambiente mesmo, né? Não é só a Exatamente. atividade. Não, não só a atividade, o ambiente também. Às vezes mais longe da janela, se de repente essa janela dá para um parque, onde ele vai ter esse interesse de ficar olhando para fora. Né? Uhum, Então, assim, mais próximo da porta, de repente, para ele facilitar uma ida ao banheiro, que aí ele uhum. não tem que passar por todas as crianças. Então, assim, isso a gente vai ter que ver a cada criança o que interfere nessa atenção, porque eles têm uma dificuldade atencional, né, de foco, tempo de atenção, de foco. Calma aí, meu E gato tá aí a gente jogando um vai, negócio no chão aqui. e aí a gente vai adaptando o ambiente também. Aham. Uma coisa que nessa pós-graduação e nas coisas que a gente aprende de autismo funciona muito e que funcionava muito lá na escolinha que a Tassi trabalhava, é a rotina em sala de aula. Assim, lá a gente tinha a rotina de madeira, né, É Tassi? com as imagens, né? Com as imagens. Então, a criança que ainda não é alfabetizada, essa rotina, para que ela serve? Ela serve como uma previsibilidade para a criança, né? Ela vai saber o que vai acontecer ao longo do dia, ou qual é a próxima atividade que ela vai fazer. Então, assim, termina aquela atividade, retira aquela plaquinha lá do Uhum. quadro de rotina, entender agora acabou, porque eles são muito concretos, Para eles né? Então, assim, entenderem, já que eles não estão falando, né? Então a gente mostrava, a gente tinha uma plaquinha de rotina que ficava na parede e a gente só mudava. Aí a Vânia falou assim: uhum, não, tá, você faz o seguinte. Quando for pro parque, aí depois você tem que tirar. Então a gente tinha que fazer essa sistemática de ir tirando para ele entender uhum. realmente. E no final a gente fez um pequenininho também que a auxiliar mostrava para ele, né? Lembra aquele de bolso? Exatamente, Foi bem legal também. Uhum. Exatamente. Isso organiza a criança, dá mais previsibilidade para ela. Ela vai entender que ali. Então, é legal assim também, quando estiver acabando esse tempo de atividade e que ela está ali engajada, que você já prevê que ela vai Não dar vai trabalho para bufar. mudar, né? Que ela não vai querer que termine. Então, assim, olha, mesmo que ela não entenda tempo, ó, falta 5 minutos. Tá bom? Já vai acabar. Faltam 3 minutos, já está acabando. Vamos Uhum. começar a organizar para ela ter esse tempo de organização e de finalização, né, da atividade. Eu acho que as atividades precisam sempre ter começo, meio e fim, Uhum. para que a criança bem marcado, sabe? Para a criança entender, agora acabou. Então, guardou os brinquedos na caixa de brinquedos. Agora a gente vai para outra atividade. Isso é importante, porque isso a gente minimiza esses comportamentos que a gente chama de comportamentos disruptivos, né? Essas crises, esse aumento de estereotipia, às vezes gritos, às vezes se joga no chão, porque às vezes eles não têm outro recurso, às vezes não está É o falando jeito dele se ainda, ou comunicar, né? não tem uma dificuldade de linguagem, então eles acabam entrando nesses comportamentos. Então, é uma forma da gente minimizar isso. Né? Então, o quadro de rotina é legal. Outra coisa que é legal é saber o foco de interesse da criança e Sim. começar, sempre se for fazer uma abordagem nova, um assunto novo, tentar entrar por esse foco de interesse. Então, eu lembro muito assim, né? A gente, no infantil, né, tem muito essa coisa de motricidade fina, de ligar ponto, né? De fazer ligação de pareamento. Então, assim, se a criança gosta de dinossauro, faz o dinossauro, tudo que ela tiver que fazer de atividade de dinossauro. Porque isso vai ser motivação para ela É. executar aquela atividade, vai facilitar o aprendizado e aí, aos poucos, a gente vai mudando. Ah, já aprendeu a fazer o liga-ponto? Então, agora a gente vai fazer o dinossauro entrando na caverna. Aí depois é só a caverna. Aí depois aquilo vira uma casa.
entendeu? É E aí essencial, né? essa troca para ele se flexibilizar um pouquinho. A gente geralmente aprende isso, né? Fala, procura o tema de interesse das crianças e faz as atividades assim. Só que geralmente a gente não consegue adaptar muitas atividades. Mas quando se trata de inclusão, a gente tem que entender que é uma necessidade já, né? É um caminho que vai facilitar muito mais. Porque quando eles gostam mesmo, né, Vânia? Aí a gente Isso, pode eles usar têm ali como foco. recurso. Exatamente. A gente não quer que eles fiquem só naquilo, mas às vezes é a forma da gente acessar essa criança num aprendizado de um conteúdo novo. Né? Eles precisam, eles têm uma dificuldade de motivação, a gente fala que é falta de motivação intrínseca, falta de propósito, assim, Isso. né? De interesse que vem interno deles. Então, se a gente não usar estratégias que para eles é interessante e motivador, ele não vai fazer atividade, né? Ou ele vai fazer sem muito caso ali, ou não vai gerar o aprendizado que a gente Não vai gerar o gostaria. aprendizado. Se não tiver essa motivação, não vai ter o aprendizado. Então, não vai ter o estímulo, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que isso é. Então, isso numa conversa com os pais, né? Eu acho que numa reunião mais individualizada, fazer uma boa anamnese aí das coisas que ele gosta é Aham. importante. Qual que é o hiperfoco do João? Estão perguntando aqui. O João ainda, ele não tem assim uma coisa assim que ele gosta demais, né? Mas ele gosta de atividade motora. Então, assim, todo tipo de atividade motora para ele é muito. E hoje a gente descobriu que, assim, ele tem uma facilidade com matemática. Que Ele faz legal. continhas de cabeça, assim, sabe? Então, a matemática para ele é bem mais fácil. Quando a gente vai fazer atividades da escola, sempre ele faz com mais vontade e com mais De rapidez. matemática. Ai, que As de legal. matemática, ele gosta bastante. Eu lembro que às vezes ele fugia da sala e ia comer pão, lembra? Que ele ia parar lá no Sim, refeitório. é. Se a gente for levar em consideração a alimentação, é um Ele hiperfoco come dele. muito bem, mas era muito engraçado. Cadê o João no início, né? Bem no início. Aí É, a gente descobria que ele ia pra cozinha, pedia pra tia da cozinha e tava comendo pão. Ele adorava pão, adorava. pão e suco, adorava. Pão e suco, E é verdade. é, aí, isso é uma coisa que a gente chegou a discutir lá, né, Tati, Uhum. com a Mel, tudo. E, assim, é importante que ele tenha essa independência de ir buscar o que ele quer, porém, no ambiente escolar, é importantíssimo que ele siga uma rotina escolar, Sim. né? Eu acho Pra que seguir a rotina. isso tem que ficar claro também, que, assim, não é porque é uma criança de inclusão, não é porque ela tem algumas outras características que ela pode ir no parque a hora que ela quer, que ela pode comer o lanche a hora que ela quer, Bem que ela pode observado. ir fora a hora que ela quer, né? Ou ela pode, eu não quero essa atividade que vocês estão fazendo de massinha, eu vou pintar. Não, eu acho que ela tem que cumprir toda a rotina escolar. Né? Então, a Sim. hora do lanche, é do lanche. Então, ela só vai comer o pão e tomar o suco no horário do lanche. Não, e conseguimos, né? Eu não lembro qual evento que ele foi, que teve uma festa do pijama. Eu lembro da foto que você me mostrou. Foram todas as Uhum, crianças, assim, não sei se era da clínica, né? Todas as crianças uhum, sentadas tomando lanche, aquela confusão. E o uhum. João certinho, ó, pegou a lancheira, né? Calminho, Exato. organizado no meio daquela muvuca de crianças. Uhum. Então é difícil, né, colocar na rotina, internalizar, mas consegue, a gente Mas viu, né? quando a gente. Exatamente, foi uma festinha, eu lembro disso, foi uma festinha de Dia das Crianças na clínica da TO. Ai, E foi. aí teve as brincadeiras e depois teve a hora do lanche. Então, cada uma comendo num canto e ele lá com a lancheirinha Ele aberta, pôs o tranquilo. paninho, abriu o paninho, pôs o lanche em cima. Isso É tem isso a mesmo. ver também, né? Fizeram uma pergunta aqui, falou que tem um aluno que sempre gosta de pegar o giz e falou que quando entra na sala, se não é ele que acende a luz, ele fica muito irritado. Tem a ver com essa sistemática? Será que ele criou essa rotina na cabeça?
é o que traz segurança para ele. Se alguém faz, ele fica irritado? Provavelmente é rigidez, que a gente chama, Ah, né? Rigidez. É falta de flexibilidade. Então, assim, ele criou essa rotina. Tem crianças que, assim, comem no horário exato, né? Não sei se alguém já assistiu aquela série, né? Do The Doctor, sim. Então, assim, eles têm aquela rotina. Então, sei das 6 às 6h20 eu vou tomar café. Das 6h20 até... Então, assim, tem uns que são muito rígidos para horário, tem uns que são muito rígidos para utensílios, só toma naquele copo, só come se o feijão estiver separado do arroz, Sim, né? Então, ele só verdade. fecha verde. Então, assim, eles criam isso, por quê? Por conta dessa... É uma forma que eles têm de reorganizar esse cérebro, né? Porque são padrões que eles já conhecem, né? Às vezes eles não têm recurso para lidar com o novo. Mas isso não é legal a gente reforçar. A gente pode utilizar como a questão do hiperfoco, né? Utilizar esse recurso que ele já está habituado para começar a flexibilizar, né? Sim, sempre Então, como um apoio, né? com apoio. Então, provavelmente é uma rigidez, esse dele acender a luz, mas eu acho que, de repente, não sei, passou agora uma sugestão todo dia um vai acender a luz. E aí põe um quadro ali, né? Ah, e Então, e aí mostra. e aí assim, o Sim. que a gente fazia, por exemplo, com ele quando ele era pequenininho lá na escola, né? Era, por exemplo, uma atividade de boliche. Eles têm uma dificuldade nessa espera, nesse tempo. Então, o que a gente fazia? A sugestão que foi feito lá. Jogava ele a bolinha, aí Uhum. jogava um amiguinho. Jogava ele a bolinha, jogava um amiguinho. Então, ele não ia para o fim da fila. Mas, aos poucos, ele pulava 2 amiguinhos. Até que ele pulava 3 amiguinhos. Até que ele ia para o final da fila. Ah, sim. Né? Porque Uhum. para ir ele entendendo que ele tinha que se manter na atividade. Né? Então, uma sugestão é, de repente, assim, toda segunda, quarta e sexta você acende a luz da sala. Terça e quinta, outra pessoa acende. E Muito aí, aos bom. poucos, você vai flexibilizando essa criança, porque senão ela fica nesse padrão e é isso que acontece, ele se É, desorganiza, e não é ele bom para ela ter ah, esse padrão, né? Então, essa rigidez. É bom para ela entender isso também. Então, sempre a gente entender qual é a necessidade da criança, mas tentar adaptar para ir tirando aos poucos, né? Então, exatamente. ajuda ela, já que Ela você. precisa É. tornar mais flexível, né? Uhum. E isso vai facilitar aquisições, habilidades, aquisições escolares, habilidades sociais, né? A interação social não depende só de mim, né? Depende do outro, né? Dessa troca. E as pessoas não É. são iguais. Então, elas não vão me responder da mesma forma sempre. Então, a gente precisa flexibilizar isso e tentar que ele generalize em outros ambientes, né? Então, se isso Sim. acontece só na sala de aula, de repente mostrar que nos outros ambientes outras pessoas fazem isso, Por isso que né? é Então, assim, importante esse aprendizado, né? Porque em outros locais exatamente. não vai ser ele. Não vai ser ele. E às vezes é legal a gente pontuar isso, mostrar visualmente para eles, porque eles têm uma dificuldade de abstração, né? De imaginar as coisas, eles são muito concretos, né? Então, às Uhum. vezes, você precisa realmente mostrar isso. O que funciona também, o que a gente faz, às vezes, é história social, que também é uma coisa interessante, por exemplo, um passeio de escola. Então, previamente, a gente tira fotos do lugar, ou pega na internet, monta ali uma historinha do que vai acontecer, né? Então, ó, vai vir um ônibus, o ônibus é assim, a gente vai entrar, tem que colocar o cinto. Por que é importante pôr o cinto? Né? E aí a gente vai chegar num lugar que é assim, a gente vai ficar lá um tempinho e trabalhar isso como antecipação. A Eu gente começando a lembrei história. disso, você me ensinou também. A gente foi fazer um passeio no Parque Ibirapuera, aí a gente imprimiu o mapa, a gente fez umas fotos, Isso, era como se fosse uma historinha do passeio isso, antes. Foi bem bacana exatamente. mesmo. Aí a gente vai fazer um piquenique, né? Por quê? Porque a criança, para o novo, eles
eles às vezes ficam inseguros, né? Então, se a gente tem essa história, se a gente já prevê o que vai acontecer, para eles se organizarem e conseguir, né, participar desses eventos, é muito melhor, né? Eu Sim. lembro da formatura, né, do ensaio da formatura. A Uma gente graça. coloca ele exatamente no lugar que ele vai ficar sentado. Sim. Então, assim, não adianta a gente ensaiar, por exemplo, ele sentando no meio do palco e no dia ele está no campo. Vai ser outra experiência para ele. A gente tem que ensaiar É, exatamente aquilo. exatamente, né? Então vai ensaiar para a festa junina. Então, assim, ele tem que saber qual é, onde que ele vai estar, como que vai ser, né? Se a gente precisar de vídeo, se a gente precisar de imagem para explicar para a criança, a gente tem que ter esses recursos à mão aí, né? Algumas crianças só de vivenciar já vão ficar mais tranquilas, outras vão precisar de outros recursos. E aí a gente Sim. vai precisar, né, ter que demonstrar isso mais. Trouxeram duas questões aqui. Uma sobre como lidar com a agitação da criança. Eu acho que você comentou, mas dá para a gente explicar melhor aqui. Não sei como que a gente pode exemplificar. E mais uma questão sobre pegar o hiperfoco da criança e usar como um trampolim para outros aprendizados, né? Qual que é o meu Uhum. aprendizado concreto disso, gente? Isso que eu tenho dificuldade em para aprender essas questões de inclusão também. Então, assim, eu lembro de... Tinha um aluno que gostava muito do tanque de areia. E aí, quando a gente ia ensinar alguma coisa nova, que ele não queria mexer, por exemplo, massinha, porque ele tinha hipersensibilidade, a gente colocava ele no tanque de areia porque ele ficava seguro. Aí a gente Uhum. dava a massinha. Então era mais ou Uhum. menos isso, um trampolim, porque eu vou num lugar que ele super adora e faço uma coisa que ele Uhum. tem medo ou que ele não tem Isso. interesse. Faz sentido? Uhum. Explica melhor pra Faz. gente. Faz sentido. E aí, aos poucos, ele vai sentar fora do tanque de areia, mas do lado do tanque de areia, Sim. né? E ele pode trazer essa areia para brincar junto com a massinha. De Isso, aí repente, às depois vezes ele vai também. saindo de lá e ele pode fazer isso na sala, porque vai aumentando o Isso. repertório dele, vai se tornando familiar, né? Uhum. Então, assim, essas coisas, né, de dentro, fora, né, usar, por exemplo, eu usaria as panelinhas, as coisas dentro do tanque de areia, e aí você vai transpondo isso para outras situações. Aí, dentro do tanque de areia, vai entrar bolinhas, que ele vai fazer isso, aí vai entrar a massinha, ou vai entrar um dinossauro, ou vai entrar um carrinhos que ele precisa fazer. E aí Uhum. a gente vai modificando o brinquedo, modificando né, as coisas que ele precisa começar a utilizar. A gente vai se Essa tornando questão sensorial. especialista neles, né? Exatamente. E essas coisas sensoriais, muitos deles têm aversão, né? Então acho que uma troca com a terapeuta ocupacional da criança é importante para saber assim até onde eu consigo expor, até qual é o limite, mas eu acho que a gente precisa sim expor as crianças, mesmo que elas tenham aversão, de alguma forma Sim. a essas sensações, porque isso vai impactar no ganho de motricidade, né, no aprendizado de muitas coisas que é necessário essa exposição, A gente né? não Não pode precisa ser limitar o aprendizado dele diante desses desafios. A gente tem exatamente. que estudar melhor e pegar Uhum. essas estratégias para fazer ele avançar, né? Sim, sim. Por exemplo, uma criança que tem uma aversão à areia, por exemplo, principalmente nos pés, pé e mão normalmente é o que tem um pouquinho mais de alteração, né? Nesse Uhum. sentido. Por que, que a gente pode colocar ele com a meia dentro do tanque de areia? Ele não precisa tocar diretamente na areia. Você pode usar isso. Se ele, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, frutas, e a criança não necessariamente não gosta de pôr a mão, não gosta da textura, mas você pode usar um talher ali, né? Ela pode cheirar essa fruta, pode estar dentro de um saquinho, para ela pegar no saquinho e amassar a banana. Entendeu? A Sim. gente vai usando de outras coisas para aproximar essa criança a essas
novas sensações aí. E muitas vezes as atividades da apostila, que a gente que eu aprendi com a Vânia, né? A gente pegava da apostila inteira da página, a gente escolhia uma coisa que a gente achava que ele podia aprender, a gente filtrava e a gente adaptava, né? Então, muitas vezes, ou colocava um papelzinho cortado para ele só ver aquela parte, ou a gente tinha que imprimir a imagem de um outro jeito, maior, né? Então, a gente pegava. Sim. Não é que ele fazia um conteúdo diferente dos outros, a gente tinha que adaptar na mesma hora. Então, ele estava na roda ali junto com todo mundo. Só que ele precisaria de uma imagem. Aí a gente fazia isso com a imagem com ele, né? É um trabalho bem Exatamente. minucioso, mas é bem legal, porque a gente começa a aprender mais, aí a gente começa a bater o olho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre, né, falava lá e falo até hoje na escola dele atual é assim, qual é o que você quer com essa atividade? Sim. Qual é o objetivo da atividade? Né? Então, assim, é aprender, por exemplo, uma sequência de números, né? Então, assim, tá, ele tem que aprender com 1, 2, 3, colocar numa sequência. Então, eu já vou entregar para ele os números recortados. Sim, aham. Porque senão a questão da motricidade vai atrapalhar, ele vai demorar tanto tempo para recortar, que já é algo difícil para ele, que o objetivo da Não atividade vai ser final não vai alcançado. ser alcançado. Né? Então, assim, agora, se a atividade é treino da tesoura, aí a gente vai fazer o treino da tesoura. Só que aí a gente vai, o que a gente vai fazer? Linhas retas, coisas, né? Um papel mais duro. A gente vai pensar em qual recurso vai facilitar esse treino para ele, se ele tem uma dificuldade ali de motricidade. Né? Então, qual é o objetivo? Então, a gente pegava a apostila desse assunto, né? Isso. Trabalhando animais, tartarugas. Ele precisa saber que existem 5 espécies de tartarugas com 5 anos de idade? Não. Não precisa. Se ele souber que a tartaruga é diferente do jacaré, né? Aham. Que é diferente de um outro animal, e aí ele consegue, por exemplo, de repente fazer uma classificação disso, tá ótimo para ele nessa idade. Esse conteúdo vai ser retomado ao longo do tempo, né? Do escolar. Essa intencionalidade pedagógica, né? A gente já faz um planejamento, mas quando tem a inclusão, você tem que afinar muito mais o olhar. Muito mais, porque a gente facilmente se perde. Então, muitas vezes a gente fazia uma atividade já seguindo o que a gente já tinha entendido de adaptação, e aí a gente refinava com a Vânia, né? Qual que é o objetivo? Se ele perder tempo colando, às vezes era a sequência numérica. Mas se ele tivesse que passar na cola e passar o número, mesmo que eu deixei o número recortado, deixei com cor para ser familiar e tudo mais, mas se ele passar a cola e colocar ali, ele vai se perder. Então tinha que colocar a dupla face, né? Que aí era como se fosse um adesivinho para ele ir objetivo e atingir o objetivo ali da sequência numérica, né? Exatamente. Então, assim, dá para usar adesivos, dá até às vezes para construção da palavra, né? Então, assim, você já tem os adesivos com as letrinhas, e aí a criança só precisa ir lá e montar. Porque aí você quer que ele escreva ali a casa, né? Então, qual é a letrinha? Então, você já facilita. Isso não significa que ele nunca vai usar cola, essas coisas, mas assim, vão ter os momentos certos para trabalhar isso quando o objetivo for esse, né? Sim. Uma atividade de arte, pintar coisa, né? Usar a tinta, usar outras coisas. Então a gente tentar pensar qual é o recurso que vai facilitar aquela atividade. É outro nível, né? A gente conversar sobre a prática, a gente entender isso, porque é esse refinamento, né? É esse refinamento. Tem aqui, eu tô preocupada que o tempo tá acabando. O que acontece? Eles perguntaram também sobre se é permitido gravar o vídeo da criança para mostrar para os pais, se a gente não tem que tomar cuidado com isso, se ele não vai gostar ou não. E perguntaram. Não é que perguntaram, é que a gente. Perguntaram sim também. Tá na pauta e perguntaram como que tá sendo online. Como fazer essa adaptação online? Perguntaram. Os vídeos, assim, tem escola que já está no contrato, né? Que faz Sim. das crianças, né? Tem escola que posta em rede social, enfim.
Então, isso já faz parte do contrato aí da escola. A maior parte delas hoje faz isso, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que pedir, sim, uma autorização, se não tem isso já no contrato, uma autorização de imagem, mesmo que a gente não divulgue essa imagem em nenhum lugar, né? Mas os pais têm que estar cientes, sim, que a gente vai fotografar, porque, né, o uso de imagem aí que os pais precisam realmente saber. Eu acho que é importante. Não dá para simplesmente sair filmando e depois, olha, filmei tudo isso do seu filho. Ele pode. Senão pode prejudicar a relação, né? A gente tem que Exatamente. dar um passinho de cada vez mesmo. Com relação à pandemia, no começo, assim, foi difícil, né? Porque foi de repente. Ah, não vai ter mais aula, vai ser em casa. Foi né? um susto para todo mundo, né? Então, assim, foi difícil para a escola, foi difícil para nós pais, foi difícil para as crianças. Então, assim, nas 2 primeiras semanas que eles estiveram em casa, o João quase não recebeu atividade, né? Então, assim, porque ninguém sabia muito para onde ir também. Aí ele entrou em férias. Então, assim, eu achei que foi muito bacana as férias terem entrado logo para que a Para se escola pudesse planejar. se adaptar. Perfeito. E nesse período, eu fiz um contato direto com a coordenação, a gente trocava muitas coisas e a gente foi, assim, como que a gente vai fazer agora? Que a gente precisa, né, adaptar com o João. E aí hoje como que funciona? Ele não assiste as aulas online ao vivo, que normalmente são aulas mais longas, e ele não dá conta de ficar na tela prestando atenção. Então, o que a professora faz? A matéria é de ciências, ela até mandou hoje, de reprodução da planta, enfim. O que ela faz? Ela faz um vídeo para ele, com conteúdo essencial, de uma linguagem mais simples, né? Do que ele, com imagens menos poluída também. Porque, assim, sabe aquelas coisinhas, complete aqui, aí tem né, sei lá, uma árvore gigante do lado, assim, né? Isso é distrator para a criança autista, né? Então, assim, mais limpa, atividade melhor. Então, ela faz com imagens e faz um vídeo, na verdade, ela está fazendo um vídeo especialmente para ele. Então, ela fala, oi, João, tudo bem? Aqui a professora tá, né? E aí ela vai explicando. E uma coisa que tá muito legal e partiu dela é fazer como se fosse uma aula interativa. Sim. Então, ela fala assim, João, aonde está a sementinha do feijão? Aí, tá lá, ela dá um tempinho, que é o tempo mais ou menos que dá para ele tocar na tela. Perfeito! E aí ela arrasta para o lugar que precisa. Que Então, legal! Então, na de português. Então, ela fala assim, aonde está? Começa com que letra? Cadê a letrinha? E ele tem esse tempo dele ir lá e tocar a tela. Se eu vejo que o tempo está curto, eu pauso o vídeo. Falo, João, se ajuda. Distraiu. Eu falo assim, João, a professora pediu para você mostrar a letra B. Aonde está? Aí ele tem esse tempo para responder. Né? Então, isso está muito bacana nesse momento. A gente conseguiu chegar num denominador aí bom para ele. Né? Até uma proposta que eu fiz para a escola, para que mesmo voltando às aulas presenciais, que a gente continue recebendo esses vídeos de uma forma antecipada. Por quê? Se ele já tiver o conteúdo essencial na cabecinha dele, fixo ali, aprendeu, fez atividade, tudo. E aí ele chega no dia seguinte na escola e tem a aula junto com os amigos, mesmo que tenha um pouco mais de barulho, mesmo vai ser que mais tenha fácil. mais informações, o que ele adquirir de mais informações, melhor para ele. Né? Que Mas legal. aí o conteúdo fica entendeu? Então quer dizer que você pegou dessa situação e ainda conseguiu aprimorar, Vânia. Me poupe, Vânia, que legal. Parabéns, adorei. Eu achei assim que para o João, nesse sentido,
eu acho que ele está tendo um aproveitamento da aula em si melhor. Uhum. Ele fica sozinho, né? Eu Sim. estou do lado dele para auxiliar, mesmo que fosse uma terapeuta, mas tá ali com ele. Enfim, eu acho que aí ele consegue produzir mais conhecimento, né? E aí depois ele vai e tem isso na escola, que é importante também. Então, assim, a gente conseguiu unir isso. E aí, às vezes, ela manda atividade. Eu tenho, assim, como eu tinha lá na outra escola, nessa também tem uma proximidade grande. Então, a professora manda, assim, atividade. Eu falo, olha, manda colorido só a parte que ele tem que prestar atenção. Né? Então, assim, Sim, eu lembro disso. ou então, assim, ó, faz uma letra maior, ou deixa um espaço maior na folha para ele responder, porque a letra ainda é grande, né? Eu não sei se você Uhum. está sabendo, né? Ele se alfabetizou sozinho, tá? A gente não Sério? sabe como ele se alfabetizou, Que legal! mas foi no segundo semestre do primeiro ano, de repente a gente foi soltando da mão dele, e ele escreve redações, assim, sabe? Ele Olha só que tem. demais. E hoje ele usa a escrita também como uma forma de se expressar. Então, às vezes, a gente pergunta coisas para ele, ele consegue dizer sentimentos, ele consegue dizer o que está acontecendo, o que ele quer, o que ele não quer pela escrita. Amei, amei a novidade. Então, assim, é isso. Na verdade, a gente tem que ser uma coisa que eu queria, né, de dica, né? Não sei se a gente está aí no limite do tempo, é que independente da criança ser inclusão ou não, eu acho que a escola hoje em dia tem que ser cada vez mais flexível e prestar atenção nessas dificuldades e habilidades de cada criança e Sim, poder né, ajustar algumas coisas. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Não dá mais para a gente ser aquele ensino tradicional, é assim que ensina, é assim que ele tem que aprender, né? é. Que era o que acontecia lá no meu tempo de alfabetização, né? Eu acho que cada vez a gente tem que ser mais flexível a isso. E a cabecinha das crianças autistas, ela tem um funcionamento diferente, né? E a gente tem que achar isso. Qual é a porta de entrada, né? Sim. Qual é o acesso ao aprendizado aí que eu... Né? Então, a gente tem, por exemplo, trabalhos de escola, eu discuto muito isso com a professora, trabalho de escola que ele tem que fazer desenhos de construções, essas coisas, para ele é muito difícil da parte motora, e aí eu tenho que acabar ajudando muito. Então, qual é a Uhum. proposta? Que faça aquilo em forma de texto, mude ao final da história, entendeu? Faça uma coisa, porque a escrita para ele é muito mais fácil, e aí a certeza que quem está fazendo é ele, né? Então, da gente também ter essa flexibilidade aí de mudar, às vezes, a forma de Que aplicar as legal. coisas, ou de... Então é isso, né? Primeiro já entender que a educação mudou, é o primeiro ponto, antes de pensar em inclusão, criança como protagonista e o olhar mais apurado, conhecer essas crianças. Então, a gente vai estar um passinho mais à frente, pausado, voltou, para a gente conseguir lidar melhor com casos de inclusão. Eu acho que é o primeiro passo, né? A gente já regular esse nosso termômetro como professores, educadores. E, Vânia, Uhum. queria agradecer. Eita, 20 segundos só, tá? Para acabar a live. Você saiba que Ah, você ajudou imagina. educadores aqui e muitas crianças serão impactadas pelo conhecimento que você passou pra gente, viu? Imagina, obrigada. Eu que agradeço aí. E Eu a gente vou. tem que estar. Sim, a gente está aprendendo sempre. Eu vou baixar